Oi, bom dia. Tô morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Renascimento. Lembrando que o Renascimento, ele foi um movimento artístico, cultural, filosófico, literário e científico. Ele é um movimento de transição. Ele ocorreu entre a Idade Média e a Idade Moderna. Por ser um movimento de transição, ele foi possível porque alguns acontecimentos ocorreram durante esse período que fez com que houvesse a mudança na mentalidade desse homem. Vamos lá? O primeiro movimento ocorrido foram as cruzadas, que fez com que o homem passasse a conhecer outros povos e, por consequência, outras culturas. Isso fez com que a sua mentalidade se abrisse. Ele passou a perceber que haviam outras verdades, haviam outras concepções, haviam outros modos de vida. Também houve a reforma religiosa, onde a igreja perdeu parte do seu domínio, da sua hegemonia. Por que a reforma religiosa ela está ligada ao renascimento? Porque antes todo o conhecimento ele era de domínio da Igreja Católica. A maioria da população não tinha acesso. Isso vai mudar porque com a invenção da imprensa por Gutenberg, lembrem, durante a Idade Média, os livros eles eram raros, eles eram poucos e eles eram escritos pelos monges copistas. Ou seja, os livros na Idade Média, eles eram todos escritos à mão. Com a invenção da imprensa de Gutenberg, nós vamos ter um barateamento e um número maior de livros circulando. Porque na Idade Média, a maioria dos textos, eles eram escritos em grego ou latim, que era a língua, o latim era a língua que somente aqueles que faziam parte do clero, ou seja, faziam parte da Igreja Católica, dominavam. Quando você passa a ter livros escritos na língua comum, e você tem um número maior de pessoas alfabetizadas, automaticamente o conhecimento vai circular mais. Outro fator que nós tivemos, retomando, nós já falamos de 3, que foi as cruzadas, a reforma religiosa e a invenção da imprensa. O último que eu vou citar para vocês agora foi a peste negra, que dizimou boa parte da população da Europa. Essa proximidade da morte fez com que houvesse uma valorização da vida. E essa valorização da vida, ela vai vir seguida também da valorização do homem, certo? Então, o principal valor desenvolvido durante o Renascimento vai ser o humanismo, ou seja, vai ser a valorização do homem. O humanismo, ele, além da valorização do homem, ele vai trazer uma nova relação do homem com a natureza. Ele vai trazer o antropocentrismo. Agora, ao contrário, na Idade Média, lembrando que na Idade Média nós tínhamos o teocentrismo, era Deus no centro do mundo. Agora, com o antropocentrismo, é o homem no centro do mundo. É esse homem buscando conhecimento, buscando a felicidade, buscando a razão. Então, como que esse renascimento ele vai se manifestar? Lembrando que o renascimento ele é um movimento da elite, não é a maioria da população que vai participar desse movimento. Então, o Renascimento é um movimento da elite, ele ocorreu na Europa e ele ocorreu principalmente na Itália. A Itália ela é considerada o berço do Renascimento, porque o próprio nome já diz, se eu estou falando em renascimento, tem algo que está renascendo. E se está renascendo é porque já existiu. Esses homens, eles estão entrando na Idade Moderna. Nós estamos falando da transição, lembram? Então, o que vai acontecer? Nós já vivemos a Idade Antiga, que foi o mundo grego e o mundo romano, e nós estamos vivendo a Idade Média. Renascimento, porque nós vamos ter a valorização da cultura anterior. Os filósofos, os escritores renascentistas, eles vão acreditar que a valorização do homem, ela aconteceu
na Idade Antiga. Então vai haver um resgate dos valores greco-romanos. Nós vamos ter um resgate na escultura, nós vamos ter o resgate na literatura, nós vamos ter o resgate da pintura, certo? Então, continuando, isso aconteceu principalmente na Itália, por quê? Porque de todos os lugares da Europa, a Itália era o que tinha mais resquícios, mais vestígios desse mundo greco-romano, correto? Podemos continuar, né? Então, vamos caminhando. Como que esses pintores, esses artistas, né? Esses escultores, eles conseguiram desenvolver o seu trabalho? Eles conseguiram desenvolver o seu trabalho porque no Renascimento nós tivemos a ação direta dos mecenas. Os mecenas, eles eram homens que financiavam os artistas. Então, a maioria dos artistas que viveram no período renascentista, eles foram financiados ou eles tiveram o apoio de algum mecena. Nós vamos ter o seguinte, além desses mecenas, nós vamos ter também, como eu havia falado com vocês, voltando um pouquinho, né, o humanismo. E esse humanismo, ele vai buscar o antropocentrismo, ele vai buscar a valorização do homem, ele vai buscar a valorização da natureza. Com isso tudo, nós vamos ter a busca pela perfeição. Quando você observa uma escultura greco-romana, o corpo do homem, ele é esculpido quase que com perfeição. O que vai acontecer? Nós vamos ter também essa busca pela perfeição durante o Renascimento. Isso vai se manifestar não só nas esculturas, mas também na pintura. A pintura, ela vai buscar ser o mais realista possível. E ela não vai mais se limitar à pintura de imagens sacras ou de vivências ou de alguma passagem bíblica. Agora, nós vamos pintar o homem em meio à natureza, o homem vivendo em seu cotidiano, certo? Porque nós deixamos o teocentrismo e passamos para o antropocentrismo, que é o homem no centro do mundo, correto? Caminhamos até aqui. Então, vocês vão perceber que as pinturas medievais, elas eram chapadas. Chapadas no sentido de que as imagens, elas não pareciam reais. Elas eram pinturas que não traziam a realidade. Então, as pessoas, né, os santos, as imagens que são pintadas, elas parecem quase que bonequinhos que não se movem. São desenhos que parecem até um tanto quanto feito por criança. Quando você for para uma pintura renascentista, você vai perceber a busca pela perspectiva, a busca pela luz ideal. Então, a imagem, ela tem que ser o mais próximo do real possível, certo? Isso na pintura. Nós também vamos ter uma valorização das ciências. Nós vamos ter uma valorização da ciência, principalmente porque nós vamos ter a busca pela experimentação e nós vamos ter a busca pela observação. Ou seja, agora nós vamos ter uma valorização da razão. O homem renascentista, ele é um homem racional, correto? Então, nós vamos ter, principalmente durante esse período renascentista, o desenvolvimento da teoria heliocêntrica, que é o quê? Antes, nós tínhamos a teoria chamada geocêntrica. O que é a teoria geocêntrica? A Terra está no meio e todos os planetas e o Sol é que orbitam em torno da Terra. Então, a Terra é o centro do universo. Através de observação, nós vamos ter cientistas que vão desenvolver a teoria heliocêntrica, aonde o Sol é que vai estar no centro do universo.
muitos cientistas vão ser perseguidos, principalmente pela Igreja Católica, por defenderem essa teoria. Alguns cientistas desse período que nós podemos citar é Galileu Galilei, Copérnico, entre muitos outros, certo? Então, o que vocês precisam saber que o homem renascentista é o homem que tem todas as possibilidades à sua mão, porque ele é o detentor de todo conhecimento. Basta colocá-lo em prática. Então, o homem renascentista que nós podemos citar como sendo a máxima, a imagem desse renascimento, é Leonardo da Vinci, que ele foi pintor, escultor, dramaturgo, ele foi diversas coisas, todas ao mesmo tempo, porque o homem ele está no mundo para ser feliz, e a felicidade ela é conseguida através da razão, através do conhecimento. Certo, turma? Aqui a gente encerra a nossa aula.